nosso estado, no nosso país. Então, somos todos chamados a participar. Vamos ver como foi que aconteceu tudo isso. Será que foi um presente que nós ganhamos assim de graça, foi doado pelo governo, ou foi uma conquista? O fruto de um processo que há anos vinha acontecendo no nosso país, o direito à saúde. É o que nós vamos ver daqui para frente. Sempre, para a gente conhecer isso, a gente tem que conhecer um pouco da nossa história, da história do nosso país. Porque nada aconteceu agora que não tenha sido fruto do nosso passado. A nossa vida, tanto individual como em sociedade, depende do nosso passado. Nós só construiremos o futuro se nós conhecermos melhor o nosso passado. Nós somos fruto da nossa vivência, daquilo que a gente fez e realizou no passado. Para isso, nós vamos conhecer todo o contexto social e político pelo qual o Brasil passou. Será que sempre foi assim? Será que nós sempre, as populações antigas que morreram de tantas epidemias, os nossos antepassados que morriam de parto, as criancinhas que morriam facilmente sem ser vacinadas, como foi que tudo começou? É isso que nós vamos conhecer agora. No Brasil colônia, em 1500, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, lá naquela época, a população do Brasil era de 3 milhões de habitantes. A cidade do Rio de Janeiro foi o grande centro político e urbano do Império. A cidade não dispunha de água encanada e nem de esgoto. A maior parte da população era analfabeta. O Brasil era essencialmente agrário. As populações eram pequenas se comparada com as do campo, as populações da cidade. O Rio de Janeiro, em 1870, era uma exceção, a única cidade do Brasil que tinha mais de 270 mil habitantes. O resto das outras cidades, as outras cidades, eram totalmente despovoadas. E o campo? O homem vivia no campo, até porque ele vivia do café, que era essencialmente agrário. A grande indústria no Brasil era o café, porque interessava aos investidores estrangeiros. A presença da família real no Brasil, quando ela chegou aqui, foi fundamental para mudar os hábitos da nossa cidade, os costumes dos habitantes. Nessa época, quando ela chegou, nada tinha. E aí começou ao desenvolvimento da cidade. Começou pelo Rio de Janeiro, onde a família ali habitava. Foram fundadas, nessa época, 62 empresas, 14 bancos, 6 estradas de ferro. E como foi que ficou a saúde da população? Como é que ela era tratada nessa época? Havia um mínimo de organização sanitária. Então, era tudo deficiente. O controle do navio e dos portos, onde chegavam e atracavam as mercadorias, era praticamente abandonado. Quando a família real chega e encontra esse quadro, sabe que o Brasil vai viver da exportação de produtos para o estrangeiro. Então, ela precisa de uma estrutura sanitária mínima. E aí começa a organizar e delega aí essa atribuição às juntas municipais. É necessário organizar uma estrutura mínima de saúde. Era necessário ter o controle dos navios e dos portos. Assim, foi realizada a primeira ação no sentido de organizar a mínima condição de infraestrutura em saúde. O controle da chegada do navio e dos portos passou a ser realizado
como uma atribuição sanitária, no sentido de higienizar, de fazer uma vistoria para melhorar essas condições. Isso foi delegado às juntas municipais, que era uma área administrativa dentro das cidades, como o Rio de Janeiro. A indagação ficou por conta sobre os profissionais. Existiam profissionais médicos, muito pouco. A indagação era: como vamos realizar os atos de saúde se não temos profissionais, principalmente médicos? Nesse período, só existiam 4 médicos no Brasil. E aí, como fazer? Foi na ausência do médico que proliferaram pelo país os boticários, os farmacêuticos. Os farmacêuticos passaram a atuar como médicos. Eles mesmos atendiam as pessoas e depois manipulavam as formas, né? A manipulação das fórmulas dos remédios, eles mesmos passavam para os pacientes. E assim era tratada a saúde. Como é que a pessoa se habilitava a essa função de farmacêutico? Aquele que desejasse exercer a profissão acompanhava por um tempo o serviço de botica, durante certo período. E, no final, prestava os exames. Se o candidato fosse aprovado, ele recebia uma carta de habilitação. Estava apto a instalar sua própria botica. Esse era um processo totalmente incipiente, um processo informal. E aí, houve um fato marcante na época do Império, que foi a primeira faculdade de medicina. Dessa forma, a gente começou a formar os primeiros profissionais para tratarem de saúde no Império.